Bom, vamos começar com essa entrevista coletiva, né? Porque teve diversos assuntos, porém, achei que assim, né? Não teve muito esclarecimento, assim, foi muito bacana a entrevista do Alexandre Matos. Achei que ele teve uma personalidade boa no sentido de jogar para a torcida o que está acontecendo mesmo, né? Diferente do Paulo Brax, que era um cara que dava umas voltas e não falava muita coisa. O Alexandre Matos, pelo menos, deixou claro para a torcida mais de uma vez, inclusive fizeram até brincadeira na coletiva, o próprio Alexandre Matos falou mais de 15 vezes sobre médio, longo prazo. Então eu já vou falar com o Fábio disso, daqui a pouco eu leio os superchats, tá, pessoal que mandou aí, fiquem tranquilos. Fábio, você estava lá, eu acompanhei a entrevista inteira, tá? Tava aqui tomando um cafezinho, assistindo, ouvindo o Alexandre Matos. Alguns assuntos, ele deu a voltinha e não respondeu, normal, principalmente de contratações, sobre o PEC, o Orediano, né? Mas esse negócio de médio e longo prazo, ele deixou muito claro na entrevista dele de hoje, mais do que a gente já imaginava, né? Ele falou, gente, não vai ter loucura, não vamos fazer um projeto para esse ano fazer um super time, mas a gente quer lutar, quer brigar, ano a ano vai evoluir o Vasco da Gama. Eu queria saber de você, Fábio, o que você achou lá, estando presente na coletiva de imprensa, sobre as palavras do Alexandre Matos, principalmente essa parte, médio e longo prazo, que ele tanto repetiu. Ele é um cara que conhece muito de futebol, né? A gente olha a carreira dele, ele é muito mais vitorioso do que derrotado, né? Se você pegar os acertos e erros, a balança dele está sempre mais na parte dos acertos, das conquistas. Eu fiz um vídeo no canal e acho que vale muito a pena o torcedor, quem não acompanhou, acompanhar. Eu tive o trabalho, mas é um estudo, né? De fazer um levantamento da era Palmeiras, por exemplo, porque a era Palmeiras é um case diferente. Quando ele chega em 2015, vindo do Cruzeiro, onde também trouxe jogadores importantes, ele até lembrou da passagem dele no Vasco, quando ele foi contratar o Dedé, e o presidente era o Roberto Dinamite, o Dedé não queria ir para o Cruzeiro, e o poder de convencimento foi quando o Dedé soube que era fundamental a venda dele para pagar salários atrasados, e aí ele se comoveu com essa situação e aceitou ir para o Cruzeiro. Enfim, e o restante tudo a gente já conhece da história e tal. Mas o Alexandre, quando chega no Palmeiras, vitorioso, bicampeão brasileiro no Cruzeiro, levou, por exemplo, o Everton Ribeiro, que ninguém conhecia no cenário nacional, tinha passado no Corinthians, pouco destaque. Foi criticado, hein? Foi criticado, vinha do Coritiba. Enfim, é só um exemplo de outros que eu vou passar agora. Ele chega num Palmeiras, o Edmundo conhece muito bem essa história, em que o presidente Paulo Nobre, um milionário, ou trilionário, enfim, o Leonário, que se quiser botar anterior, um prefixo, e ele fala assim, não, vamos resolver isso aqui. O Vasco não teve esse bitrilionário para resolver a situação, por isso acabou indo para um modelo SAF. E o Alexandre Matos tinha uma ligação direta com o presidente, e ele contratava, ele gastava, errou em algumas, acertou em um monte, ele comprou o Dudu por 3 milhões de euros ao Dinamo de Kiev, 50%. Esse mesmo Dudu que segue no Palmeiras. Ele comprou em 2016 o Keno ao Santa Cruz, o mesmo Keno que está no Fluminense, por 3 milhões de reais. E o revendeu em 2018, campeão brasileiro, bicampeão, por 36 ao Pirâmides. Então, assim, ele sabe trazer o que a 777 quer, que é negócio. Por exemplo, comprar, vamos pegar um exemplo, ele compra o João Vitor, digamos, por 6 milhões de euros. Pô, caríssimo. Se ele rende no Vasco, se ele explode no Vasco, aí está com 25 anos, mas daqui a 2, 3 anos consegue uma negociação por 10. Ele rendeu tecnicamente, como o Keno rendeu para o Palmeiras, e ainda rendeu financeiramente para a empresa. No caso, o Palmeiras não é empresa, é um associativo. Onde é que eu quero chegar? O Palmeiras case e o Vasco um futuro case. Palmeiras e Flamengo hoje estão onde estão porque o trabalho foi exatamente nessa circunstância, médio e longo prazo. O Palmeiras bateu campeão em 2015 da Copa do Brasil, 16 brasileiro, 17 nada, 18 brasileiro e continua disputando Libertadores, depois bateu brasileiro, depois bateu Libertadores. É longo prazo. Toda temporada a gente aponta o Palmeiras como um dos favoritos, ou não. O Flamengo veio de 6 anos com o Eduardo Bandeira de Melo, fazendo esse trabalho que ele acabou de exemplificar hoje, do médio e longo prazo. E a partir de 19, começa a conquistar, começa a brigar sempre. Ano passado não ganhou nada. Mas todos nós apontávamos como um dos favoritos nas competições em que ele jogou. E o Vasco? A cada ano é o sofrimento de ficar na primeira divisão, ou é o rebaixamento, ou é o não subir. Talvez o torcedor, e eu entendo a pressa, ele queria que hoje o Alexandre Matos falasse, não, olha aqui, gente,
muito legal, eu tenho 3 contratações para anunciar. Beleza, ele poderia fazer isso? Poderia. Mas e ali na frente o preço? E isso mesmo ele disse. E o preço no ano seguinte? Então, não é melhor. Hoje temos uma base. Se a gente olhar janeiro de 24 e janeiro de 23, é muito diferente. A base que ficou, com tantos erros do Paulo Brax, é uma base boa. Acho que a gente entra num ano muito mais forte do que foi o ano passado, principalmente no treinador. Isso aí não tem nem comparação de prateleira de Barbieri e Ramon Dias. Agora, as contratações pontuais que esse time precisa agora, para encorpar e para dar liga, eu acho que ele está conseguindo trazer. A defesa, alguém tem problema com a defesa do Vasco hoje? Se o Michael Medel não jogar, ferrou. Vai entrar o Zé Vitor e o Miranda. A gente sofreu isso no Brasileiro. Ou a gente esquece? Então, assim, desculpa até me alongar, mas o que eu percebi dele foi um corte na esperança do torcedor do imediatista e naquele que está olhando do médio e longo prazo, sem ter percebido essa expressão, essa linha do tempo, cara, ele foi mais sincero do que aquele dirigente bravateiro que ia chegar aqui, ia comprar um cara de 60 milhões de reais, não ia pagar, ia deixar a dívida e ir embora. Então, assim, eu prefiro esse cara que já tem uma história de conquistas, que tem tudo para conquistar no Vasco. Assim, eu concordo com você nesse sentido. Inclusive, o próprio Alexandre Matos falou algumas vezes, não sei se você percebeu, Fábio, que o trabalho dele é intenso, que ele é um cara que, né, que avança, vai para cima. Ele falou, depende do que vão me dar. O que é? Vocês querem o quê? Querem time a curto prazo, como eu fiz? Ele não citou o Cruzeiro, mas foi o Cruzeiro. Ele falou, pode até ser, beleza, dá recurso para... na época era para se reeleger, que tinha 2 anos de mandato ainda o presidente. Isso, ele citou isso, ele citou isso. Mas aí é o que aconteceu com o Cruzeiro depois de um tempo, né? Ele deu esses exemplos, etc. Mas eu senti que ele meio que deu a entender que não tem esses recursos todos para contratar para caramba, por isso é médio e longo prazo, vai contratar aos poucos. Assim, eu concordo com você nesse sentido, mas eu acho que tem que ter contratação para o Vasco não sofrer, né? E ele falou isso, ele falou que vão ter ainda contratações, etc. Só não vai ter o desespero, bababá, né? O Edmundo, eu queria saber de você o que você acha sobre esse assunto, sobre o Alexandre Matos botar a cara. E dessa vez é um cara que coloca a cara, por mais que não esteja contratando no atacado um monte de jogador ou jogadores fortes como a gente queria, né? Apesar de eu gostar do João Vitor, ele vai lá e fala a verdade. Fala o seguinte, é médio e longo prazo. Não é tudo isso de dinheiro que vai gastar. Os 270 milhões não é tudo em futebol. Ele meio que deixou mais claro do que antes estavam deixando, né? O que você achou, Edmundo? Bom, minha experiência em canais de televisão me ensinaram que programa de opinião não faz sucesso. Programa de debate é quem faz sucesso. E eu vou debater sobre o tema. Achei uma grande falta de respeito a coletiva do Alexandre Matos ser marcada hoje às 11 horas da manhã no CT, quando lá em São Januário estava acontecendo a missa de 1 ano da morte do nosso querido ídolo Roberto Dinamite. Esse é o primeiro ponto. Hoje, quando eu chego em São Januário, eu descubro que existem 2 televisões. A televisão da associação e a televisão da SAF. Eu só torço para um Vasco, vale a pena lembrar. O Almirante, o nosso símbolo, que sempre foi, não pode ser usado pela associação, só pela SAF. A Cruz de Malta, idem. Então, o que eu quero dizer com isso? Quem está mentindo é o Josh, que falou que o Vasco ia ter um time forte, competitivo, ia ganhar de todo mundo em 2023, ou o Alexandre Matos, que é funcionário desse mesmo que eu disse, que diz que o Vasco tem que ser a médio e longo prazo. Alguém está mentindo, certo? Na minha modesta opinião. Minha pequena conclusão. Existe um grande projeto da 7777 Partners e 0 projeto para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa é a minha modesta opinião. E eu vou continuar torcendo para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Boa. E você, Eric, o que você achou aí do Alexandre Matos? Ele inclusive, conversou com você, com o Edmundo até falou sobre isso, tal. Ele até na coletiva, antes de começar, pediu desculpas que não conseguiu responder todas as mensagens que os jornalistas mandaram, etc. O que você tem a dizer sobre esse assunto aí, Eric? Tudo isso que ele falou na coletiva, ele tinha falado para mim. Ele tinha falado para mim por telefone e ele falou exatamente o que ele disse na coletiva.
Eu concordo muito com o Fábio quando diz que, se nós pensarmos em 2023, pensarmos em 2024, nós temos hoje um time, nós temos hoje uma comissão técnica. Obviamente, a gente não pode ter só um time para jogar, né? Temos que ter um time e um outro time para entrar. Então, penso eu. Mas, de qualquer maneira, essa coletiva ela serviu para que houvesse honestidade no argumento, na entrevista. Eu só posso esperar, realmente, de profissionais que usem a sua capacidade profissional para fazer o melhor. Eu acredito que hoje o Vasco está muito mais bem servido do que o ano passado, em todos os sentidos. O que me resta como vascaíno é continuar com a esperança incrível e torcendo, como sempre, para que realmente o Vasco tenha um planejamento médio, longo, curto, não importa, mas que tenha um planejamento, que a gente possa olhar para o Vasco e falar assim, não está desorganizado, não está bagunçado, isso é uma organização, isso está bacana, isso está nos representando. Eu acredito muito. Fábio, sobre a coletiva ainda de imprensa do Alexandre Matos para alguns temas, né? Ele até foi perguntado, né, sobre isso, inclusive, né? Que o Josh tinha falado que ia ser o último ano, que o Vasco ia sofrer, etc. Ele deu aquela desconversada, não, vai começar a partir de agora, babá. E ele deu a entender que nas reuniões, né? Nas reuniões que ele teve com a 777, que ele não foi para os Estados Unidos por causa disso, né? Ele até falou sobre que muita gente deu a informação, ele falou que já tinha programado a viagem para os Estados Unidos, que era para coisas pessoais, não era para encontrar com a 777, né? Que hoje em dia dá para falar por telefone em qualquer lugar, babá. Quais os pontos você achou interessante, Fábio? Você sentiu firmeza nele de algum reforço grande ali para o ataque? Até perguntaram, vai ter algum do nível de investimento do João Vitor para o ataque? Ele também deu aquela desconversada, né? É só um detalhe que chamou a atenção e que as pessoas falaram assim, vocês mentiram quando disseram que ele foi para os Estados Unidos para ter reunião. Ele teve reunião, ele não foi por isso. Ele disse que já tinha marcado uma ida aos Estados Unidos, mas lá estando, ele teve encontros. E até não sei se foi, acho que foi no ar isso, eu já não sei porque a gente ficou tanto tempo com ele ali presente na sala, mas acho que foi na entrevista que ele fala isso, que reunião hoje, e é verdade, a pandemia ensinou isso, ele até falou esse exemplo. A gente pode ter a qualquer momento, ele pode estar no Japão, em Dubai, no Rio de Janeiro, e as pessoas se conectam rapidamente. Nós aqui estamos fazendo um programa e ninguém está perto, a exceção do Hélio e do Ed, que estão no mesmo local, eu e você, Gui, cada um está num lugar, cada um está num estado, inclusive. Então, a pandemia possibilitou isso, que à distância as pessoas se conectassem. Então, as reuniões também podem acontecer assim, e elas acontecem nas grandes empresas. Mas ele, estando nos Estados Unidos, ele lá foi também encontrar com os dirigentes da 777. Óbvio, né? Os seus patrões, porque ele foi contratado pelo CEO, Lúcio Barbosa, e ele, estando lá, não iria deixar de ter esse encontro. Não quis dizer se vai contratar, quantos vai contratar. Agora, a matemática ela é simples. Gabriel Peck vai embora. O Los Angeles Galaxy, a proposta está feita. Ele gostou. E já está pedindo para sair, não é de hoje. Não adianta a assessoria me mandar mensagem. Desculpa, essa é a informação que eu tenho e eu vou continuar com ela. A informação, claro, da assessoria de imprensa do PEC, não, ele não pediu para sair. Então, se não pediu para sair, ele rejeita a proposta. O Matos desmentiu também, né, Fábio? A partir do momento que ele aceita a proposta, ele fala assim, Vasco, pode negociar, que eu quero ir, gostei. E é legítimo que ele queira ir. É um salário, segundo consta, muito bom, vai morar nos Estados Unidos, legal, não tem nenhum erro nisso, não é nenhum absurdo. Se a assessoria interpretou, você está jogando ele contra a torcida. Desculpa, né? É um pensamento muito pequeno. É normal, o Edmundo foi para inúmeros clubes. Ele é um profissional, ele teve proposta, ele aceitou e foi. Ou outras que ele recebeu e não aceitou. E naquele momento não saiu. E toda a negociação, para que as pessoas entendam, tem 3 pontas. Clube que compra, clube que vende, e esse cara aqui que é o jogador, que é quem decide. Porque os dois podem se acertar. O jogador fala, não vou. E não vai. E como é que tu tira o cara? Então, assim, ele saindo, tem que trazer um para o lugar dele. Agora, hoje o Pedrosa trouxe uma informação que eu não tinha, que o Orediano pediu para nem viajar, quer ir embora. Só que o Orediano é do Vasco. Não pode chegar para ele e falar, você não adaptou não, menino? Poxa, então toma aqui a passagem, volta a morar aí na Argentina, não?
O Vasco investiu 20 milhões nele. Então, se os dois vão embora, um vendido e o outro tem que arrumar uma venda, agora é ligar para um monte de gente, ó, quer o Orediano, agora é o papel do Matos. O Vasco tem que trazer 2 para o ataque. Ele já ia trazer 1, porque ele sabia que o PEC estava em vias de ser negociado. 2. E sendo que dos 2, 1 tem que ser titular, pelo menos, gente. Porque eu conto com o Ryan titular nessa temporada. Ele tendo uma sequência. Ryan e mais quem? Se jogar com 3 atacantes. Então, eu acho que o Vasco, pelo menos, vai buscar um jogador de bom nível, porque vai botar 50 milhões em caixa numa venda do PEC e se vender pelo mesmo valor do Orediano, 20. Com 70, você traz um baita atacante, pelo menos. Ou não traz? Exato. Ele até perguntaram isso para ele, se ele ia repor. Ele falou: não, eu tô contando com o PEC ainda, mas a gente sabe que tá muito próximo aí, até tá no GE, tá em todos os sites. O Pedrosa trouxe essa informação do Orediano.